Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de filosofia, e hoje na nossa videoaula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os filósofos pré-socráticos. E para começar, quero falar um pouquinho para vocês, por que então essa denominação, esse nome pré-socráticos, tá? Bom, primeiramente vocês têm que saber, que esse período da filosofia grega ele é denominado como pré-socrático porque os seus representantes fizeram uma filosofia diferente do que foi feita por Sócrates, aproximadamente ali cerca de 200 anos ali depois de Tales de Mileto. Mas também, o termo pré-socrático pode ser chamado de cosmológico. Por que cosmológico, professor? Pois eles fizeram um tipo de cosmologia, que nada mais é do que uma maneira racional de entender a origem do universo, o cosmos em grego. E isso tudo foi feito em oposição à visão mitológica que havia na época, certinho? Um outro ponto também que tem que deixar bem claro para vocês, que eles são importantes justamente por causa disso, porque foram os primeiros sábios gregos que formulam agora uma explicação racional para o mundo sem recorrer à explicação que havia na época, que era a explicação sobrenatural, ok? Então, com essa pequena introdução, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito, então, desses filósofos pré-socráticos. Bom, aqui eu quero apresentar para vocês, aqui um pouquinho sobre os períodos, os períodos da história da filosofia grega. E para começar, tem, do ano 8 ao ano 5, temos o período cosmológico ou pós-socrático. Qual a principal característica então desse período? É o período em que se fala bastante sobre a origem do mundo e as causas da transformação da natureza. Então esse período é um período caracterizado então por essas preocupações. Depois nós temos então o período antropológico ou período conhecido como período socrático. Nesse período, as maiores preocupações deles era a investigação das questões humanas, principalmente a ética política e também as tecnicinas. Um outro período que aparece também na história é o período sistemático, que é a sistematização sobre a cosmologia ou antropologia, mostrando então que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico. Depois nós temos mais um período, o período chamado de helenístico grego-romano, que já vai do ano 3 até o ano 7, ok? Então, nós temos também o período, deixa eu apagar isso aqui, o período então da patrística, que dentre as suas preocupações são questões de ética, conhecimento, a relação do homem à natureza e também a relação para com Deus. Depois disso nós temos um outro período, que é o período conhecido como filosofia medieval, tendo sua maior preocupação, sua maior fonte de estudos ali a teologia. Depois disso nós temos o período renascentista, cujas preocupações estão no ramo da política, do conhecimento e técnicas. E vindo então o período da filosofia moderna e posteriormente do iluminismo, tendo como foco então a questão da razão. Bom, então aqui nós podemos dividir de maneira simplória esses períodos aqui como filosofia antiga. Então toda essa extensão aqui pode ser conhecida como filosofia antiga. Depois nós temos a filosofia medieval. E terminando então com a filosofia moderna. Ok? E depois disso nós temos então a filosofia contemporânea, que vai vai até meados do século XIX até os dias de hoje. No século VI a.C., a atual Grécia ela estava constituída por diferentes polis, ou cidades, ok? Dentre elas nós temos Mileto, Esparta, Atenas. E o que acontece então, Começa então a surgir então
a filosofia. Então, a origem da filosofia ela deve-se por diversos fatores, né? Temos como exemplo o comércio, né? O contato com outras culturas permite agora, então, o intercâmbio de ideias. Também nós temos, né, a questão da divisão da sociedade daquela época, isso também, né, pode ser atribuído à origem da filosofia. Também a questão da liberdade religiosa que havia, né, no Império, no Império Grego naquela época, né, pois não havia um monopólio religioso, existia então a tolerância a respeito de opiniões e questionamentos, principalmente daqueles que divergiam, né, do que havia ali, né, a respeito dos deuses e outros mais. Então, quando falamos, né, da origem da filosofia, nós geralmente descrevemos, né, como uma passagem do mito ao logos. Então, como que funciona, né? Então, trata-se de encontrar explicação sobre o que nos rodeia, utilizando a razão em substituição das explicações mitológicas. Então, muitas coisas ocorriam naquela época e as explicações dadas eram explicações mitológicas. E agora, então, esses homens, né, os filósofos, eles começam agora, então, a buscar explicações baseadas na razão. Então, os filósofos pré-socráticos, né, eles se concentravam-se basicamente em duas questões. Qual é a origem, né, da matéria? Qual é a origem, né, a matéria ou princípio da natureza? E qual é a autêntica realidade? Falando, né, sobre a origem da matéria, né, e o princípio da natureza, então nós vemos que dependendo da escola haverá diferentes respostas. Então algumas vão dizer, né, que é o fogo, a água, o aperon, entre outras respostas. Referente na pergunta qual a autêntica realidade, né? Seria então o que nos oferece sentidos ou que oferece então a razão. Então, por exemplo, né, nós temos a escola jônica ou, né, milesiana, né? Pode ser qualquer um desses dois nomes. Temos então os seguintes nomes, né, representantes: Tales, Anaximandro, Anaximenes. Então esses aqui são alguns nomes, né, que representam então essa escola. E são físicos e o seu interesse concentra-se em compreender de que a matéria, ou arquê, é composta na natureza. E substituem as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito das ideias, né, de Tales de Mileto. É bom que você saiba, né, que meu pequeno gafanhoto, que ele foi nascido, né, que ele nasceu na cidade de Mileto, na região ali da Jônia, e acreditava então que a água era o principal elemento, ou seja, que a água então era a essência de todas as coisas, né? Então a origem da natureza, né, é um elemento, de acordo com ele também, né, natural e determinado. E como eu mencionei para vocês, a origem de tudo então era a água. Não se conhece muitos textos, né, a respeito dele, né, ou melhor, textos dele, né, de Tales. Aristóteles via em Tales o primeiro físico equivalente, né, essa palavra físico, né, equivalente a filósofo. Ele é o mais antigo dos conhecidos sete sábios. E também é conhecido por ser um homem inquieto, viajante, matemático, astrônomo e político, né? Olha só quantas características a respeito dele, né? Foi ele então que desenvolveu o teorema de Tales, previu então o eclipse do Sol no ano 585. Um outro nome que nós temos é Anaximandro de Mileto, né? Ele então é um discípulo de Tales que também nasceu em Mileto, né? E para ele, né, o princípio de tudo estava no elemento dominado então como aperon, uma espécie de matéria infinita, né? Então o elemento, né, originário dele, né, de acordo com esse homem, é o aperon. Aqui está então, né, a palavra em grego para vocês, mas a nós, né, chegou-se apenas um fragmento a respeito dele, né, e diz o seguinte, olha, acompanhe comigo a leitura. Onde as coisas têm sua origem, aí corre sua dissolução.
segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. Então tá aí um pequeno parágrafo, né, do que nós temos escrito a respeito dele, né, que ele escreveu. O cosmos, né, como dependente de forças polares primordiais ou idênticas, era isso então que ele pensava. Então, por exemplo, aqui, calor, frio, água, terra, masculino, feminino, né? Então seriam essas as ideias dele. Segundo ele, haveria o áperon, né? E o áperon então gera os opostos que geram então, né, o mundo. Atribui-se-lhe múltiplas investigações e afirmações de que a Terra então é esférica. Um outro nome também conhecido dessa escola é Anaximenes. Ele indica, né, para Anaximenes, né, uma das substâncias que determina então, né, a infinita como elemento primeiro, né, que seria o elemento primeiro, né, é então o ar. O ar, de acordo com ele, né, é divino e gera divindades a partir de si. E é nossa alma e o que nos mantém, né, ou mantém os nossos corpos unidos. Segundo ele, também a Terra, né, é plana, olha que interessante, né, o pensamento desse homem, e passeia no ar. E os demais corpos celestes, segundo ele, né, giram em torno dela. Olha que interessante, então, o que pensava este filósofo. De acordo com ele, né, quem sabe ele estava pregando, né, o geocentrismo, por que não, né, os primórdios ali do geocentrismo. Uma outra escola que também ali havia, né, a escola pitagórica ou itálica, né? Ela se diferencia de todas as demais escolas por seu caráter, olha que interessante, religioso, né? Então, quanto às outras escolas que nós veremos, né, elas buscam outras respostas que têm, né, que não tem necessariamente um caráter religioso. Esses, então, né, que fazem parte dessa escola, acabam se preocupando com isso. Nós temos como nome, né, Pitágoras de Samos, Filolau de Crotona. Vamos conhecer um pouquinho, né, a respeito então de Pitágoras, né, que faz parte dessa escola, né? Pitágoras, é bom vocês saberem, ele era um filósofo, um matemático. Ele é nascido então na cidade de Samos, né? Pitágoras, então, né, ele afirma que os números, né, foram seus principais elementos de estudo e reflexão, do qual, né, nós vamos destacar mais à frente o Teorema de Pitágoras, né? Então, de acordo com ele, todas as coisas são números. Olha que pensamento interessante. Né? Ele influirá na ideia platônica de transmigração das almas, ou seja, né, um modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-lo das sucessivas reencarnações, né, que seria então o orfismo, né? Falaremos sobre isso em outras aulas mais adiante. Então, né, segundo ele, né, o conhecimento então seria um instrumento de purificação da alma. E isso então vai induzir, né, introduz agora então a dualidade da mente e do corpo. A justa medida entre os opostos, o métron, e sua inexistência seria, segundo, né, Pitágoras, o caos. A sua doutrina, durante muito tempo foi transmitida apenas oralmente, e as lendas então se encarregaram do restante. Então a maior parte das informações que nós temos, né, a respeito então, né, da sua doutrina, do que falava ele, nos vem através, né, de lendas, porque era transmitido, como foi aqui muito bem mencionado, né, oralmente. Um pouquinho mais ainda, né, sobre Filolau de Crotona, né? Então ele era da escola Pitágora, né, que nós estamos falando sobre ele, né? E olha que interessante, né? Um dos escritos dele diz assim, né, um fragmento: a natureza, o cosmo e tudo que nele contido formaram um todo harmônico, composição de finito e infinito. O cosmos, né, está formado por um fogo central, conhecido e chamado por Hestia, e 9 corpos que giram ao seu redor, que seriam eles: Antiterra, Terra, Lua, Sol e os 5
grifar aqui os 5 planetas observáveis além da esfera das estrelas finitas. Então, o sistema, então, que ele está falando é o sistema então conhecido, né, chamado de pirocêntrico. Então, ele também desenvolve, né, a doutrina dos números, né? A unidade, ou é o princípio de todas as coisas, né? Segundo, então, esse fragmento que nós vemos aqui. Uma outra escola que existe, né, a escola eleata, né? Esta escola é de caráter exclusivamente, olha que interessante, né? Exclusivamente filosófico. E as anteriores foram físicas ou religiosas. Nela nós temos Parmênides, Heráclito, Zenão de Eleia. E para começar nós vamos falar um pouquinho de Heráclito de Éfeso, né? Considerado então, né, por muitos como o pai da dialética, né? Heráclito então, né, nasceu em Éfeso e ele explorou a ideia de devir, né, a fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo, né? Então, para você, né, anotar aí, pequeno gafanhoto, né? As reflexões tratavam sobre o mundo, né? Então, o mundo, no caso, né, está em estado de contínua mudança. Então, existe, então, de acordo com ele, a luta dos contrários. Está impregnado de constantes opostos, né? O ser é e o não é ao mesmo tempo. Olha que questionamento, né? A respeito, né, do nosso mundo. Tudo, segundo ele, né, eu já comecei introduzindo sobre isso, né, tudo flui, tudo de acordo com ele está em movimento e nada dura para sempre. Segundo ele também outra frase conhecida, não podemos entrar, olha que interessante, no mesmo rio 2 vezes, né? Então o rio está em constante movimento, então nunca você entrará no rio 2 vezes por causa desse movimento. Segundo ele, né, a essência de todas as coisas é, como mencionei no início, né, o fogo. Esse é o princípio de todas as coisas. Ele também introduz a ideia de que os sentidos nos enganam. Então, os nossos sentidos são enganosos. E é considerado, como eu falei para vocês, o pai da dialética. Outro nome também dessa escola é o de Parmênides. Ele acaba se opondo, né, a Heráclito, que acabamos de falar sobre ele, né, pois ele não admite uma mudança, não admite a mudança e o movimento, né. Então, segundo Parmênides, né, não existe então essa mudança, esse movimento, como fala então Heráclito. O ser, segundo ele, é único, olha que interessante. O ser é único, imutável e eterno, né. Ele parte então dos pressupostos, ele aplica então as ideias platônicas, né? E ele introduz também a diferença entre conhecimento, né? Então tem a sensação, que mostra um múltiplo cambiante e também não é válida para o conhecimento. E ele também apresenta a razão, que pensa o uno eterno imóvel e é a única via para conhecimento. E ele foi muito influenciado, melhor, ele influenciou, né, Platão e Aristóteles. Um outro nome também dessa mesma escola é o Zenão de Eleia. E ele, né, apresenta um grande paradoxo, né? Pensa comigo, né? Ele era um homem de paradoxos, né? Em uma corrida, o mais lento, olha que interessante, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Interessante esse paradoxo, né? E você, pequeno gafanhoto, concorda com esse paradoxo? Ele argumentava, né, ele é conhecido, como mencionei no início, né, através, né, dos paradoxos, então seus argumentos são baseados em paradoxos, né, e ele é aquele que inicia a dialética, né. Então, por exemplo, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo ao qual o corredor nunca alcançará o animal, né. Então, Aquiles nunca alcançará esse animal, a tartaruga. Um outro paradoxo, né, a flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Olha que interessante, né? Um argumento contra o movimento. Ele também, né, atribuía, então, né, existiam algumas características que, segundo ele, eram atribuídas a Deus. Por exemplo, a eternidade, o uno, a forma esférica,
nem limitável, né, de acordo com ele, nem limitado e nem ilimitado, nem móvel e nem imóvel. Então essas aqui são algumas características atribuídas, segundo ele, a Deus. Uma outra escola, né, a escola da pluralidade. É uma corrente materialista e mecanicista, né? Segundo essa corrente, a única realidade existente são os corpos em movimento. Olha que interessante essa escola, meninos. Nós temos então, né, o Empedocles, o Anaxagoras e os atomistas como representantes dessa escola. E todos eles reagem contra as ideias, né, de Heráclito, que já vimos, e também de Parmênides. Então vamos conhecer um pouquinho, né, a respeito de Empedocles, né? Quem é esse homem, né? Quais suas principais ideias? Então, segundo ele, né, os elementos originários, né, veja que há muita discussão a respeito dos elementos que deram origem a tudo, né? Segundo ele, era o fogo, água, ar e terra, né? Ele apresenta aqui agora então, né, 4 elementos que seriam aqueles que originaram tudo. Esses 4 elementos, então, né, mesclando-se uns com os outros, formaram então os mais diversos, os mais diferentes objetos que hoje existem. Ele então, né, apresenta, deixa eu apagar isso aqui, uma concepção cíclica do tempo e da natureza. E ele também concilia, né, o pensamento de seus antecessores. Vamos conhecer um pouquinho também o pensamento de Anaxagoras. Olha que nome bonito, hein? Para você dar para o seu cachorrinho, hein? De acordo com ele, o ser é imutável. Ou seja, né, existe uma semente. Ele usa o exemplo da semente, né? Os objetos, segundo ele, surgem quando as sementes estão reunidas de tal forma que no objeto resultante, olha só, predomina as de uma espécie determinada. Interessante esse pensamento dele, você não concorda comigo? De acordo com ele, tudo, olha que interessante, né? Até frisar isso aqui, tudo, segundo ele, está em tudo. Um outro pensador da época, né, o Leucipo e Demócrito. Olha que interessante, né? Eles são considerados, então, ou chamados, né, de atomistas, né? Você vai entender agora por que disso. Eles desenvolveram, então, a filosofia de Empedocles. E, segundo eles, há um número infinito de unidades indivisíveis, né? Deixa eu até frisar isso aqui. Que são chamados e conhecidos, né, como átomos. Então, aqui é a origem do nome, né? Então, por que eles são considerados atomistas, né? Por causa, então, né, dessas unidades chamadas átomos. E os átomos, né, se diferem tanto em tamanho e forma, mas são idênticos entre si. Têm as mesmas características que o ser de Parmênides. Não tem nenhuma qualidade, olha isso aqui importante, né? Exceto o de serem sólidos e impenetráveis. Então essa, né, seria um resumo da ideia dos atomistas. E segundo eles também, né, eles são infinitos em seu número e agitam-se no vazio ao acaso. Então, meus amigos, apresentando isso, a gente precisa chegar a algumas conclusões, né? Vocês viram diversas teorias, né? Diversos pensadores e o que eles pensavam, mas vamos chegar a algumas conclusões, ou que conclusões nós podemos chegar aqui, né? Primeiro, né? O tema de estudo central desses homens que eu apresentei para vocês é o quê? A natureza. E eles apresentaram, então, algumas soluções, né? Dentre elas, nós temos o monismo, que é os físicos jônicos, mais os Parmênides, né? Então eles apresentam agora, né, como solução das suas inquietações o monismo, né? Nós temos também outra solução, o dualismo, representado pelos pitagóricos, né? Temos também o pluralismo, né? Temos ali o Empedocles, o Anaxagoras e o Demócrito. Quase não sabe o nome desse povo, hein? Então, cada um deles, né, estavam estudando a natureza e apresentaram cada uma dessas visões que estão aqui na tela. Na questão do conhecimento, né,
começa-se a levantar, olha que interessante, a distinção entre a verdade e a aparência. Ou seja, né, razão, então começa, né, a haver distinção entre razão e sentidos. Dessa forma, né, a gente pode concluir que no período pré-socrático, né, nós temos a escola jônica, que está em busca do arquê. Isso aqui é bem importante você ter em mente, né? Então Tales, né, e cada um desses homens aqui, eles buscam então, né, esse tal do arquê. Os pitagóricos, né, que estão focados nos números, né, cada um deles então busca, né, nos números a explicação para o mundo. Temos a escola Eliata, né, que começa então apresentando, né, que apresenta, né, as suas reflexões sobre o mundo. Temos a escola da pluralidade, né, que tem como foco, né, como objetivo ou como solução um movimento. Né, então eles explicam, né, através do movimento. E sendo assim, né, meus pequenos gafanhotos, o que nós temos que ter em mente depois que eu apresentei tudo isso para você? Né? Que essas ideias, as ideias chamadas pré-socráticas, elas podem até parecer absurdas. Eu sei que ao ver essa videoaula você deve ter falado, poxa, professor, mas que ideias absurdas, né? Quanta ideia estranha. Mas assim, entenda. O que nós temos que ter em mente? Devido ao alto desenvolvimento tecnológico e científico que a humanidade chegou, essas ideias aqui, elas parecem hoje absurdas. No entanto, né, a importância desses pensadores não é tanto nas suas respostas particulares, mas ao fato de que foram, olha, os primeiros, é isso que você tem que ter em mente, olha, eles foram os primeiros a buscar resolver, olha isso aqui, ó, de forma racional. Eu vou até grifar isso aqui para que você não esqueça. Então, eles foram os primeiros a buscar de maneira racional a questão da natureza. A última das coisas é afirmar que a origem da natureza está nela mesma. Então, ó, presta atenção nisso aqui, olha. Pode sim parecer absurdo, por exemplo, professor, mas quantas questões, né, absurdas que eles apresentavam, mas entenda, pela tecnologia que eles tinham antes, pela quantidade exorbitante de explicações mitológicas que havia na época, se pensarmos bem, não é tão absurdo. Por isso, ao olhar para eles, né, nós temos que entender, eles foram os primeiros que apresentam soluções racionais. E talvez essa seja uma das maiores importâncias dessa escola, né, pré-socrática. Bom, meninos, chegamos então ao fim da nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Caso você ainda não tenha alguma dúvida, me procure. Ah, não, aí me quebrou.